Glória a Deus. Quem estava aqui domingo passado ou assistiu o culto pelo YouTube, glória a Deus. Eu quero relembrar com vocês a palavra de domingo passado, porque hoje vai ser, de certa maneira, uma continuação. Mateus 11, 12. Mateus 11, 12 fala assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Tem uma outra versão que nós vamos ler também, fala assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Nós já entendemos que o assunto aqui, nesse texto, não é salvação. Salvação não se conquista por esforço. O que Jesus quis dizer com o reino dos céus? Nós falamos sobre isso, olhando para a história bíblica. O povo de Israel foi liberto do Egito, mas para entrar na terra prometida foi necessário o quê? Lutar. E nós falamos que ser salvo não nos coloca automaticamente em Canaã. Deus prometeu uma terra que mana leite e mel, mas entre a promessa e a posse há um caminho a percorrer. Eu estou só relembrando a mensagem do domingo passado. E voltando a Mateus 11, Jesus declara: está chegando um novo tempo. E um tempo novo exige um ânimo novo, mudança de estação, mudança de atitude. E quando Jesus afirma o reino dos céus é tomado à força, ele está falando de um lugar de plenitude em Deus. Ele está falando da possibilidade de experimentar o melhor de Deus, algo que somente pode ser alcançado travando batalhas. Eu posso ser salvo e não estar vivendo o melhor de Deus, talvez porque preferi não lutar. Canaã é figura do reino. Canaã fala de um lugar de plenitude que Deus tem para nós. João 10:10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando nós entregamos a vida para Jesus, estamos salvos, mas ainda não alcançamos o reino. Salvação se ganha, reino se conquista. Eu fui salvo, eu alistei numa guerra. Que tipo de guerra? Quais são as minhas armas? Nós vamos falar sobre isso hoje. E o tema da mensagem é ungidos para a batalha. Ungidos para a batalha. Unção é o ato de ungir com óleo, de passar o óleo. A unção com óleo era aplicada quando alguém era escolhido como sacerdote. Os reis também eram ungidos com óleo. E os soldados, quando iam para a guerra, também eram ungidos para a batalha. Amém? Feita aqui a introdução, abram comigo Efésios 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10, está aqui na tela também para você acompanhar. Efésios 6:10. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Tem uma outra versão que fala que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra seres humanos, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto,
Fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós oramos nessa manhã e desejamos aprender com o Senhor. Queremos receber a Tua palavra que é fiel, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés. Que a Tua palavra venha encontrar corações famintos, corações sedentos, corações que são terra boa, a qual a semente da Tua palavra irá germinar e dar muitos frutos, Senhor. Tira todo impedimento, tira todo roubador. Nós declaramos o Espírito Santo com liberdade para ministrar em cada coração, nessa manhã, neste dia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, se não houvesse batalha, a Bíblia não mandaria colocar armadura. Mas como nós falamos domingo passado, diferente da nação de Israel, nós não estamos numa batalha natural, a nossa luta é espiritual. Os nossos inimigos, como foi falado no texto, os nossos inimigos são principados e potestades. Nós falamos também domingo passado, o inimigo ele vai fazer de tudo para impedir o projeto de Deus para nós. Satanás, queridos, ele já foi derrotado, mas ele ainda atua no mundo atacando os cristãos. E o nosso papel é estar vigilantes. Vigilantes de duas maneiras, como foi lido. Primeiro, sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, não é na nossa força, é na força de Deus. O reino é tomado à força, mas não é na nossa força, é na força de Deus. Nós não temos força nenhuma. A nossa força vem do Senhor, que faz milagres. Tem uma música que fala assim, não tem? Então, primeira coisa, sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Segundo lugar, revestir de toda a armadura de Deus. É interessante que a expressão toda a armadura aparece nos versículos 11 e 13, para não esquecer. Toda a armadura, para quê? Para ficar firme contra as ciladas do diabo, para resistir no dia mau e depois de vencer cada batalha, permanecer inabalável. Amém? Querido, sabe de uma coisa? Satanás não é páreo para Deus e para quem se reveste da armadura de Deus. Toda a armadura significa, eu preciso da armadura completa, não pode faltar nenhuma peça. Mas o que compõe a armadura, nós lemos aqui quais são as peças da armadura. Nós vamos falar sobre cada uma delas, entendendo aqui o que significa cada uma. Primeira peça da armadura é a verdade, o cinto da verdade, né? Efésios 6,14, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. O apóstolo Paulo, ele usa aqui a referência do soldado romano. O soldado daquela época usava um cinto que, além de proteger a cintura, tinha a função de sustentar o restante da armadura. Então, o primeiro item da armadura é o cinturão da verdade, que sustenta todas as outras armas e munições. Então, eu preciso conhecer a verdade e me cingir com ela. A verdade nos dá autoridade para enfrentar o inimigo, que é o pai da mentira. Ou seja, a verdade não negocia, não relativiza, não compactua com o engano. O cristão, amarrado pela verdade,
ele possui uma fé sincera, autêntica e vencedora. Então a primeira arma é a verdade, as demais armas estão presas nela. Isso é muito sério, sabe, queridos? Um cristão é chamado para viver na verdade. Vamos ler juntos Efésios 4, 22 a 25. Efésios 4, 22. Esse texto aqui é muito forte. Está aqui na tela, você pode acompanhar também. Efésios 4, 22 fala assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito, no entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Queridos, não tem coisa mais feia do que um cristão que vive mentindo. Um crente mentiroso é como andar com a camisa do time rival. Você torce para um time, mas você anda com a camisa do outro time. Queridos, nós estamos em guerra, amém? Nós precisamos do cinto da verdade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? O próximo item da armadura é a couraça da justiça. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. A Bíblia fala da couraça. A couraça você já viu nos filmes, né? Era um traje feito de metal ou de couro que protegia o tronco do soldado, onde está o coração, né? E outros órgãos vitais. A Bíblia fala sobre guardar o coração. E Paulo está falando, olha, vistam a couraça da justiça, não da justiça própria, mas entender que nós fomos justificados por Cristo. Nós nos tornamos justos, Ele nos tornou justificados. Romanos 5:1 fala assim: justificados, pois, mediante a fé. Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:9 vai dizer que nós fomos justificados pelo sangue. Romanos 8:1: portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O inimigo pode nos acusar do que for. O meu coração está seguro, guardado pela couraça da justiça. Eu não dou conta de ser ofendido porque eu fui justificado. Eu tenho a couraça da justiça que o Senhor me deu. Amém? Terceira arma: os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Efésios 6:15. O calçado é uma arma importante na batalha. Não dá para ir para a guerra calçando sandália havaiana. Os soldados romanos usavam, naquela época, um tipo de sandália de couro. Tem uma imagem aqui, mas esta sandália de couro, ela possuía cravos na sola. Sabia disso? Possuía umas bolinhas de ferro, tipo cravo de chuteira. Era o último modelo da época. Mas era confortável e segura, né? E o texto fala sobre calçar os pés com a preparação e a prontidão do Evangelho da paz. Há sempre uma relação do Evangelho com os pés. Romanos 10:15 fala: formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Em algum momento, o crente precisa entender que anunciar o Evangelho faz parte da guerra.
1 Pedro 3,15 fala que nós devemos estar preparados para responder a qualquer pessoa a razão da nossa esperança. A Bíblia fala: vão, pregue o Evangelho a toda criatura. Evangelho significa boa notícia, seja um portador de boas notícias. Lembrando que antes de anunciar o Evangelho, eu devo viver o Evangelho. Tem uma frase que diz assim: talvez você seja a Bíblia, a única Bíblia que as pessoas vão ler, seja a sua vida. E a pergunta é: a sua vida corresponde ao Evangelho de Cristo? O que as pessoas estão lendo na sua vida? O que as pessoas estão lendo na sua vida? Eu preciso estar calçado com a prontidão do Evangelho da paz. Quer ver uma coisa interessante? Se precisar orar para alguém, expulsar um demônio, levar alguém a fazer uma oração de entrega, você não precisa chamar o pastor, queridos. Esteja pronto, você é um portador das boas notícias, você está calçado com a prontidão do Evangelho da paz. Amém? O próximo item da armadura é o escudo da fé. Efésios 6,16. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo romano, tanto o oval quanto o retangular, ele poderia cobrir todo o corpo do soldado. Esse escudo aqui, ele está fora de contexto. Esse não era o escudo romano, esse aí é da época dos templários já. O escudo romano, você já viu nos filmes também, tinha um redondo e tem um quadrado. E uma coisa incrível que você também já viu nos filmes, queridos, numa guerra, é aquela parede de escudo, já viu? Quando todos os soldados, eles põem o escudo na frente, faz uma parede, isso fala da unidade da fé. Escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Há uma teoria que diz que em algumas ocasiões os escudos eram umedecidos, no caso seria o escudo de couro talvez, para apagar as flechas incendiárias, ou seja, os dardos inflamados. Paulo fala: cuidado com esse tipo de flecha. Amém? O escudo da fé, umedecido com as águas do Espírito, é intransponível. Amém, queridos? O que é fé? Fé é uma certeza, uma convicção de fatos que ainda não vemos no mundo natural. A vida cristã não se trata de ver para crer, mas de crer para ver. Amém? Todo aquele que se aproxima do Senhor precisa crer que Ele é galardoador, que Ele é abençoador. A Bíblia está cheia de histórias sobre soldados improváveis que venceram os gigantes por causa de uma fé ousada, por causa de uma fé que não é natural. Então, embrace o escudo da fé e enfrente qualquer circunstância. Nós estamos em guerra todos os dias e o inimigo não está brincando, queridos. Nós falamos domingo passado, não adianta fingir de morto, né? Eu preciso entender que eu enfrento batalhas com uma fé firme. Assim, nenhuma arma forjada poderá prevalecer contra nós, em nome de Jesus. Amém? Então, tenha o escudo da fé na sua vida. Próximo item da armadura, o capacete da salvação. Efésios 6,17. Usem também o capacete da salvação. Assim como a couraça, né, o capacete possui uma função muito importante de proteger uma parte vital do corpo do soldado, que se for ferida numa guerra, o prejuízo pode ser grande. Sim ou não?
Na armadura de Deus, o capacete é chamado o capacete da salvação. Salmo 27:1 fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? O diabo, ele vai lançar dúvidas quanto à salvação do cristão. E veja que o Satanás fala na primeira pessoa, né? Talvez ele vai falar assim: eu aceitei Jesus, mas aquilo foi só emoção. O diabo falando: agora eu vou virar crente, como é que é esse negócio? Queridos, a nossa mente é um alvo certo e há um capacete a ser colocado. A maioria das lutas que nós enfrentamos é no campo da mente, aqui na cachola. Tantos pensamentos contrários. Não sei você, queridos, mas talvez, muitas vezes eu tenho pensamentos nada a ver. Pensamentos que, se for colocar em prática, meu Deus do céu, é um campo de batalha. A Bíblia fala sobre ter a mente de Cristo. Isso é fundamental. Nós não podemos perder a nossa identidade de redimidos, de salvos. Davi, quando estava em crise, ele falava: Senhor, restitui em mim a alegria da salvação. Certa vez, Jesus enviou os discípulos a pregar de 2 em 2 e tudo, e eles voltaram muito animados. As coisas estavam acontecendo, o ministério crescendo, as pessoas sendo alcançadas, os demônios sendo expulsos, as pessoas curadas. Estava até multiplicando o culto. Jesus fala: muito legal, parabéns, mas vocês devem alegrar em primeiro lugar, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Queridos, eu não posso ter uma vida abundante sem que primeiro eu seja salvo. Tem gente que fala assim: aquela pessoa é tão legal, tão gente boa, só falta Jesus. Ué, então está faltando tudo. O maior milagre na vida de um homem e de uma mulher é a salvação em Cristo Jesus e a revelação desta realidade espiritual. Hoje nós vamos participar da ceia. A ceia serve para isso. Nós precisamos, queridos, ter esse entendimento sobre cada uma destas armas. Tomai toda a armadura de Deus para vencer cada batalha. Amém? Até agora, as armas citadas foram armas de defesa. Mas no final do versículo 17, aparece uma importante arma de ataque. Efésios 6:17, a espada do Espírito. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? Palavra de Deus. Naquele tempo, queridos, e por muito tempo, a espada era a arma mais eficaz de um soldado da infantaria. Nenhum soldado ia para a guerra, nenhum soldado ia ao campo de batalha sem portar uma espada. Considerando que estamos em guerra, amém? Todo crente, ele deve estar portando a sua espada. Hoje tem gente que leva a espada no celular, não tem problema, desde que esteja portando a espada, né? Tá aqui, ó, em várias versões. A espada do cristão é a palavra de Deus, sem a qual não podemos travar batalhas. Sabe, queridos, Platão tem sua importância, Aristóteles, bom também, filosofia, lógica, mas só a Bíblia é a palavra de Deus. Característica dessa arma, muito rápida e letal. Você se lembra que com a palavra Jesus resistiu às tentações do diabo no deserto. Está escrito, está escrito, está escrito.
alguém que está alicerçado na palavra, sabe quem Deus é, quem Ele é em Deus, os recursos que Ele possui, as promessas que Ele carrega, e assim terá capacidade de fazer frente ao inimigo. Eu e você precisamos estar bem armados. Nós não podemos ir para a guerra com canivete. Não apenas conhecer a palavra, mas praticar a palavra. Paulo tem uma expressão, quando ele escreve a Timóteo, ele fala: manejar bem a palavra da verdade. Toda a resposta que nós precisamos, nós encontramos na palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Nós precisamos disso, conhecer a palavra, praticar a palavra e declarar a palavra de Deus. Amém? Seja qual for a sua luta, seja qual for o seu confronto, você tem uma arma poderosíssima. Revistam de toda a armadura. Queridos, as pessoas fazem atos proféticos para colocar armadura. Eu não sou contra, eu já fiz, já participei de ato profético, coloca isso, coloca aquilo. Mas não adianta fazer ato profético e não viver. Não adianta colocar o cinto da verdade e continuar mentindo. Calçar as sandálias da prontidão do evangelho da paz, mas dar um mau testemunho para as pessoas de fora e de dentro também. Eu faço um ato profético e coloco o escudo da fé, mas eu continuo duvidando das promessas de Deus. A armadura de Deus tem muito a ver com o nosso comportamento diário do que com a encenação no momento da oração. Revistam de toda a armadura de Deus. E sabe o que mais? Continuando aqui. Orem em todo o tempo. A oração é a própria guerra. Efésios 6:18. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. É impossível uma vida abundante. É impossível conquistar o reino sem uma vida de oração. E o texto fala todo tipo de oração e súplica. A oração de gratidão, oração de consagração, oração de intercessão, petições, súplicas, oração uns pelos outros. Queridos, como nós já falamos, Canaã é figura do reino. Mas não iremos conquistar Canaã apenas assistindo o culto, tendo uma vida automática e religiosa. Não iremos conquistar Canaã com a lei do mínimo esforço. Vida abundante não é automático. O reino é tomado pelo esforço. Os violentos se apoderam dele. Estamos em guerra contra principados e potestades. Estou em guerra contra o pecado. E eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus. Amém, queridos? E antes de partir aqui para a conclusão, para a gente orar, eu gostaria de examinar novamente com vocês as peças da armadura, e nós teremos aqui uma surpresa. Vamos examinar novamente o cinto da verdade, a primeira peça da armadura. Você sabia que a verdade é uma pessoa? João 14:6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando eu coloco o cinto da verdade, eu estou me revestindo do próprio Cristo. Põe a foto aqui do personagem do The Chosen. Queridos, não escandalizem, tá? É só para a gente deixar muito gravado que nós estamos nos revestindo, não desse homem que está aqui, mas de Cristo. Couraça da justiça. A Bíblia diz que nós fomos justificados, tornados justos. Obra de quem? Romanos 5,
8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós estamos seguros porque ele é a nossa justiça. O Evangelho da Paz. Eu creio que você já sabe quem na Bíblia é chamado de o príncipe da paz. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós estamos revestidos com o Príncipe da Paz. O escudo da fé. Quem é o autor da fé? Romanos 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, escudo para os que neles confiam. Capacete da salvação. Mateus 1:21. Ele dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é a minha salvação, ele é a nossa salvação. Espada do Espírito. João 1:1. No princípio era o Verbo. Tem outra versão que fala: no princípio era a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é o Verbo. Amém? Nesse sentido, queridos, nós conferimos aqui, Jesus é a nossa armadura. E se nós revestirmos de Cristo, quando o diabo se levantar contra nós, ele vai ver Jesus, ele vai ver o próprio Cristo, queridos, e ele vai fugir, como ele mesmo foge da cruz. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Te amamos, Jesus, e nós recebemos essa palavra. E nós desejamos ser revestidos. Nós desejamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A nossa luta é diária. O inimigo, ele está à solta. Mas nós estamos disponíveis a algo tão valioso, que é a armadura de Deus, através da qual nós podemos ficar firmes, através da qual nós podemos vencer cada batalha, resistir o inimigo,
através da qual nós podemos ser vitoriosos em nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Senhor. Traga revelação ao nosso espírito, Senhor, sobre a verdade. Que possamos andar na verdade. Sobre a justiça, que possamos reconhecer que nós fomos justificados por Cristo. Que nós possamos estar prontos, andar em prontidão com o Evangelho da paz. Que nós possamos embraçar o escudo da fé, sendo fortalecidos em nossa fé, em nossa convicção de fé. Que sejamos convictos da nossa salvação e possamos manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com todo tipo de oração e súplica. Nos capacita, Senhor, neste dia. Como Davi orava, o Senhor é aquele que me capacita para a batalha, aquele que adestra as minhas mãos para a batalha, aquele que me reveste todos os dias. Vem nessa manhã, vem neste dia, Pai, sobre cada um de nós, nos revestindo. E quando nós tomamos a armadura, nós revestimos do próprio Cristo, em nome de Jesus.